Bom dia, Jesus! Que bom ter você aqui em mais uma manhã. Há quantos anos você já acompanha aqui o Bom Dia Jesus, hein? Há quantos anos? Eu imagino que alguns estão chegando agora, muitos já acompanham há muitos anos, e que bom que você está sempre aqui com a gente, que bom que a gente tem estabelecido um laço, né? Uma comunidade muito especial. Eu fico tão grato a Deus por esse canal aqui, porque é uma forma que eu tenho de conhecer muita gente, gente sincera. Eu vou dizer uma coisa para vocês, alguns vão achar que eu sou até metido, mas olha, eu acho que as pessoas que acompanham aqui o Bom Dia Jesus, acompanham o canal, é a fina flor do fino trato do cristianismo. É gente que está buscando a Deus todo dia. É gente que entendeu que o caminho não é simples, não é fácil, que nós somos nosso principal inimigo, que existem muitas armadilhas, o campo está minado, né? Cheio de minas para explodirem, e a gente precisa do auxílio de Deus todos os dias. E quando alguém entra nesse nível de compreensão, para mim já vira elite espiritual, né? Com toda humildade, né? Porque a gente entendeu a lógica do cristianismo, a gente entendeu que o nosso papel não é julgar, não é condenar, o nosso papel não é odiar ninguém, o nosso papel sempre é perdoar, é acolher, o nosso papel é imitar Cristo. A gente entende que Jesus é maior que a Bíblia é maior que a igreja é maior do que a gente vai entendendo a lógica de tudo isso. É lógico que Jesus é maior que a Bíblia, ele é o autor da Bíblia. O que é mais importante, Van Gogh ou sua obra? Entendeu? Da Vinci ou a sua obra? Quem é maior, a pessoa ou o que ela produziu? É lógico que é a pessoa. Quem que é mais importante, Jesus ou a Bíblia? Claro que é Jesus. A Bíblia só existe por causa de Jesus, ele é o Criador, né? Então é claro que a Bíblia é mais importante do que igreja. Tem 40 mil igrejas só no Brasil, 40 mil igrejas cristãs, 40 mil, tem ideia do que é isso, gente? 40 mil igrejas. É claro que a Bíblia é mais importante, porque cada igreja fala o que quer. A Bíblia fala uma coisa só e expressa a palavra de Deus. Também é claro que a igreja é maior do que eu. Eu não posso achar que eu tenho mais conhecimento ou que eu tenho mais espiritualidade ou que... Lógico que a igreja ela é uma estrutura inventada por Jesus. Então, a gente precisa entender quem a gente é. Agora, embora a gente seja menor, obviamente, que Jesus, menor que a Bíblia, menor que a igreja, ainda assim, Jesus, ele coloca a gente no centro do coração dele. Bem no centro do coração de Jesus está você. É um amor maravilhoso, é um amor que nem a eternidade a gente vai conseguir entender a plenitude, a profundidade e a constância desse amor incomparável e incondicional. E o problema é quando a gente usa essa expressão e vira só um clichê no ouvido e na boca das pessoas e elas não se sentem amadas. Aí é um grande problema. Hoje, amigo, como sempre, deixa o seu pedido de oração aqui. Eu gosto muito de ler os pedidos de oração, de orar, de interceder por você. Não consigo responder a todos, mas eu leio, eu oro, eu intercedo. No final aqui da meditação, eu quero fazer uma oração pela tua família, por esse dia, para Deus nos proteger no dia de hoje, para a gente não começar o dia aí sem Deus. A gente vai orar aqui na oração da manhã. E hoje a nossa meditação é como discernir espíritos. A gente precisa aprender a discernir espíritos, o que é de Deus e o que não é. O que é um plano de Deus e o que não é um plano de Deus. Quem é um enviado de Deus e quem é um enviado das trevas. A gente precisa aprender a discernir espíritos. E hoje a gente vai entender isso à luz da Bíblia, porque a Bíblia lança à luz a sua vida e a minha, tá bom? Então a gente está sempre aqui, você sabe, passeando o livro dos Salmos. E agora no Salmo 119, a gente vai ler dois versos, o verso 73 e depois o verso 96, que diz o seguinte: As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para entender e aprender os teus mandamentos. E o verso 96, tenho constatado que
toda a perfeição, verso 98, os teus mandamentos me tornaram mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Bom, aqui a gente está percebendo o seguinte: para discernir espíritos, a gente encontra nos 2 versos a palavra mandamento. E quando eu estou falando de mandamento, não estou falando só dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos também. Mas Jesus deu outros tantos mandamentos. Ele disse para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Isso não está nos 10 mandamentos, mas faz parte talvez do resumo dos 10 mandamentos. Jesus Cristo disse, por exemplo, para a gente andar uma segunda milha com o nosso inimigo, falou para a gente amar o inimigo. Isso não está nos 10 mandamentos. Existem muitos mandamentos de Cristo na Bíblia. Quando é um mandamento, é porque Deus está mandando. Ele não está pedindo, ele não está deixando facultativo, ele não está dizendo se ficar fácil para você, obedeça. Ele não está dizendo quando você tiver certa idade, faça. Ele não está dizendo, olha, só depois da faculdade. Ele está mandando, né? E quem que manda? Manda quem é dono. O pessoal brinca, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda o dono. E ele é o dono da sua vida, dono do ouro, dono da prata, dono da terra, dono do ar, dono da água, da terra, dos elementos, do fogo, do ar. Ele é dono de tudo. Então ele está mandando. E Deus não pede licença para essas coisas. Deus manda. E aqui está dizendo o seguinte, olha... ele diz assim, olha, eu tenho percebido quem são os meus inimigos porque eu guardo os teus mandamentos. Olha só a associação que a Bíblia faz. Ele consegue discernir quem são os inimigos, a estratégia dos inimigos, a força dos inimigos. Ele consegue fazer um raio-x do inimigo. Por quê? Porque ele obedece os mandamentos. Ou você acha que não existe bênção especial para quem obedece os mandamentos de Deus? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Existem bênçãos específicas, existem bênçãos gerais, existem bênçãos específicas. Por exemplo, a Bíblia diz que existe uma bênção específica para dizimistas. Para aqueles que se desprenderam do dinheiro, existe uma bênção específica. Não é porque ele devolve dinheiro, é porque quando ele obedece nessa área, coisas se destravam na vida dele. Você consegue entender isso? Eu não estou com isso aqui pedindo dinheiro, não é nada disso. Você pode devolver o dízimo onde você quiser. Isso é um problema seu, certo? O que eu estou dizendo é que existe uma bênção específica para aqueles que conseguem destravar as amarras que tem em relação ao dinheiro, porque o dinheiro é um antídoto, o dízimo é um antídoto contra a maldição do dinheiro. Então se destrava muitas coisas e ele recebe bênçãos. Assim como existe uma bênção específica para aquele que ora e intercede pelo inimigo, porque ele destrava algumas coisas na vida e ele começa a deslanchar. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, uma das milhares de coisas que acontecem é que nós destravamos bênçãos, inclusive para discernir espíritos. E eu vou dizer para você, é impressionante. Eu não vou dizer para você que eu não erro, porque eu sou um pecador miserável. Mas olha, eu converso com a pessoa, é impressionante como o Espírito Santo me dá o raio-x dela. Presta, não presta, tem essa característica, não tem, faz isso, não faz aquilo. Às vezes acontece de eu passar 10 minutos com a pessoa, meia hora com a pessoa, e eu não a conheço, é a primeira vez. E aí nós temos um amigo em comum que conhece a pessoa a vida inteira. E eu falo, essa pessoa é assim, 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 assim. O cara fala assim, cara, você conhece ele de onde? Sabe o que é isso? O Espírito Santo nos dá discernimento para poder enxergar coisas que os olhos não podem ver. Isso não tem nada a ver com vidente, não tem nenhum poder sobrenatural, nada disso aí. Isso é uma bênção que Deus dá para discernir espíritos. Tem gente que está com uma cobra dentro de casa e não consegue ver. Ela julga a pessoa como melhor amiga e não consegue perceber.
A gente viu aí, né? Não sei se você está vendo aí, se acompanhou. Quem sabe eu faço até um vídeo aí no Boa Tarde Jesus, né? Sobre aquele louco psicopata bandido do Tinder, né? A pessoa tá com um mês com ele. Um mês. Um mês é pouco tempo para conhecer. Mas também é pouco tempo para você entregar para ela 250 mil euros de um dinheiro que você não tem, pedindo dinheiro emprestado em tudo quanto é banco e tudo quanto é cartão de crédito. A incapacidade de ver que aquela pessoa não presta. Sabe, discernir espíritos, para mim é meio simples, né? O que um homem bonito e milionário, com força, com M maiúsculo, vai estar fazendo no Tinder? Se já na vida real deve ter dezenas de mulheres atrás dele. Me explica, o que um milionário, bom caráter e bem aparentado vai estar fazendo no Tinder? Fala pra mim, sem preconceito. Você quer estar lá, pode estar, mas a gente tem que observar algumas coisas, né? A gente precisa discernir espíritos, senão a gente entra em cada roubada. Então, amigo, observe os mandamentos de Deus. Leia a Bíblia, descubra os mandamentos de Deus, porque Ele vai te dar discernimento de espíritos. E você vai conseguir saber quem é quem aí na sua vida. E você tem discernimento de espírito? O Espírito Santo também revela coisas para você aí nas entrelinhas que os olhos não veem, mas que você percebe e sente? Deixa aqui nos comentários para a gente saber a tua percepção também. Tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Compartilhe esse vídeo. Vem comigo à tarde, hein? Boa tarde, Jesus, 4 da tarde. Boa noite, Jesus. Vem com a gente de manhã, de tarde, de noite. E essa era a metodologia de Davi e Daniel. E isso fez deles amados por Deus, pessoas especiais. Isso pode acontecer comigo e com você também. Que Deus abençoe você. Seja membro aqui do canal, tá bom? Seja membro, receba as minhas meditações secretas e apoie aqui o canal. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, ajude-nos a entendermos, a compreendermos, a termos sabedoria. Dá-nos, Senhor, o discernimento de espíritos, para que a gente não seja enganado nem dentro da igreja, nem fora da igreja, nem por amigos que se fazem de amigos. Por favor, Senhor, nos proteja e nos mostre aquilo que nós não conseguimos ver. Tem muita gente assistindo esse vídeo agora angustiado, porque não sabe se uma pessoa que está próxima é bom caráter ou mau caráter. Que o Senhor revele isso a ela de uma maneira clara, inequívoca, e que ela possa ter a paz de tomar suas decisões diante daquilo que o Senhor mostrar. Fique conosco, Pai, por favor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.